Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da HIT. Eu sou o Caio Veríssimo e vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? E a gente começa falando do atleta de futebol brasileiro que estava jogando lá no Líbano, mas devido à guerra teve que sair às pressas do país. Vamos ver essa história. Em pouco menos de um mês, a vida de Guilherme Farias sofreu grandes reviravoltas. O atacante revelado pelo Guará de São Paulo foi apresentado como reforço do Tada Mansour, da primeira divisão do Líbano. Já na sua estreia, no dia 20 de setembro, o atacante fez um grande jogo e marcou 2 gols, aos 43 e 45 do segundo tempo, e garantiu a vitória do time, em um jogo fora de casa, na rodada de abertura do campeonato libanês. Mas infelizmente não conseguiu celebrar a grande estreia. O Líbano já vivia momentos de tensão devido aos ataques de Israel ao Hezbollah e a situação piorou com os fortes bombardeios israelenses à capital Beirute, no mesmo dia da estreia de Guilherme pelo Tadamon. Cidades como Tiro, no sul do Líbano, onde Guilherme morava, também foram alvos de ataque. Com os conflitos na região, o campeonato libanês foi interrompido. Com o apoio de seus empresários e da direção do clube, Guilherme saiu do país e atualmente está na cidade de Zaco, no norte do Iraque. No país, o atacante está treinando no Zaco Sport Club, 13º colocado no campeonato iraquiano. Segundo o empresário do jogador, as negociações para dar a ele condições de defender a nova equipe já se iniciaram. No Zaco, Guilherme tem a companhia de outros 3 jogadores brasileiros, o lateral direito Patrick, o volante Moisés e o atacante Gustavo Henrique. Um grande apoio para este momento difícil. Bom, e depois de quase 10 anos, enfim a W Torre vai pagar sua dívida ao Palmeiras. E no final, até a torcida ganhou nisso tudo. Vamos conferir. Depois de quase 10 anos de impasses judiciais, Palmeiras e W Torre enfim entraram em um acordo. O clube paulista acusava a construtora de não pagar dívidas dos últimos anos que estavam no contrato, como o aluguel da arena para shows, locação de camarotes, além de outros débitos comerciais e operacionais. Ao todo, o valor cobrado pelo Palmeiras chegou a 160 milhões de reais. A W Torre de imediato discordou e informou que também tinha valores a receber do clube, aumentando ainda mais as discussões. Recentemente, as partes entraram em um acordo no valor de 117 milhões que a W Torre deverá pagar ao Verdão. 50 milhões serão pagos à vista e o restante parcelado. A decisão inclui ainda ceder um espaço que estava em desuso no estádio, desde a inauguração em 2014. O local deve acrescentar mais 1.000 lugares no setor Gol Norte, aumentando a capacidade do estádio para quase 45 mil cadeiras. O acordo entre o Palmeiras e a W Torre é válido até o fim de 2044. Considerado uma lenda no futebol, o meio-campista Iniesta se aposentou. O dono da camisa 8 do Barcelona por muitos anos recebeu homenagem do rival Real Madrid. Após anunciar sua aposentadoria, o lendário camisa 8 do Barcelona foi homenageado pelo Real Madrid, seu maior rival durante anos. Os merengues realizaram uma postagem nas redes sociais agradecendo pela contribuição de Iniesta para o futebol. Na publicação, o Real ainda relembra um gol memorável na carreira de Iniesta, o gol na final da Copa do Mundo de 2010, que deu o título inédito para a seleção da Espanha. O atacante do Al Hilal, Neymar Júnior, jogou ao lado de Iniesta por 4 temporadas no Barcelona. E o brasileiro também fez questão de homenagear o seu amigo nas redes sociais. Iniesta estava sem clube desde junho, quando encerrou seu contrato com o Emirates dos Emirados Árabes Unidos. O craque espanhol encerra sua carreira com mais de 30 títulos empilhados, 57 gols e 135 assistências. E o tenista Rafael Nadal já informou que esse ano também é o último dele no esporte. Mas ele não vai ter do que reclamar. Afinal, Nadal é o segundo jogador que mais ganhou dinheiro no tênis. Vamos ver. O espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que vai se aposentar do tênis profissional ao final da Copa Davis, que vai disputar com a Espanha em novembro. O vencedor de 92 títulos da ATP, entre eles 22 Grandes Slams, explicou que os 2 últimos anos foram especialmente difíceis porque as lesões não permitiram que ele jogasse sem limitações. A fortuna que Nadal acumulou nos seus mais de 20 anos de carreira é a segunda maior da história do tênis. O espanhol recebeu 134 milhões e 900 mil dólares em premiações durante 23 anos. O equivalente a cerca de 755 milhões de reais na cotação atual. Nadal fica apenas atrás de Novak Djokovic, que acumulou 184 milhões e 400 mil dólares, cerca de 1 bilhão de reais.
Roger Federer, outro rival da carreira, vem em terceiro lugar, com 130 milhões e 500 mil dólares, 730 milhões de reais. O jogador Lucas Paquetá foi convocado para prestar depoimento na CPI das apostas esportivas em Brasília. Vamos ver. Lucas Paquetá será ouvido pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no dia 29 de outubro. O presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, anunciou a convocação oficial do jogador do West Ham e da seleção brasileira. Nós que agradecemos, e o secretário sempre eficiente, o Marcelo, me faz uma lembrança aqui, e aproveito que o senador Eduardo Girão está, então eu não vou ficar sozinho. Vamos já declarar aqui o seguinte: transformar o convite feito ao Paquetá em convocação agora, neste momento, oficialmente. Correto? Obrigado. Paquetá irá depor no mesmo dia que a influencer Deolane Bezerra, envolvida em outro caso. Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento em esquemas de apostas esportivas na Premier League. Segundo a acusação, o meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas diferentes entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado e teve convocação aprovada no Senado. Em março do ano que vem, Paquetá também terá uma nova audiência, mas dessa vez perante a Federação de Futebol da Inglaterra sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas. De acordo com o jornal The Sun, a audiência ser em março do ano que vem frustrou o West Ham, pois isso significa que ela será no meio da temporada. Mas o clube tem dado total apoio ao jogador brasileiro. E olha só, o Observatório de Futebol realizou um estudo e revelou os 100 clubes mais valiosos do mundo. E nessa lista temos a presença de 3 times brasileiros. Vamos ver quem são. O estudo leva em consideração os valores de mercado de cada jogador dos clubes. O ranking é liderado pelo Real Madrid e os merengues estão avaliados em quase 2 bilhões de euros, graças às joias do clube, como Vinícius Júnior, Bellingham, Mbappé e Rodrigo. Mas e os brasileiros? Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os clubes brasileiros que chamam a atenção nessa lista. O Verdão puxa a fila dos brazucas no ranking. Flamengo e o Botafogo vêm na sequência. Vamos conferir alguns nomes dessa grande lista. Em primeiro lugar está o Real Madrid, avaliado em 1.728 mil euros. Em segundo vem o Manchester City. O clube inglês, liderado por Pep Guardiola, está avaliado em 1.471 mil euros. Na terceira posição, o Chelsea, que está avaliado em 1.388 mil euros. Em seguida, outro time inglês, o Arsenal, que está avaliado em 1.225 mil euros. Na quinta posição está o Barcelona da Espanha, avaliado em 1.124 mil euros. E agora vamos aos times brasileiros. O Palmeiras aparece na posição 62 dessa lista, avaliado em 211 milhões de euros. O Flamengo vem na sequência, avaliado em 210 milhões. E o Botafogo está na posição 84 do ranking, avaliado em 140 milhões de euros. E o lanterna dessa lista é o Monterrey do México, que está avaliado em 122 milhões de euros. E a Conmebol anunciou o estádio que vai receber a final da Copa Sul-Americana. Vamos conferir. A primeira decisão de Sul-Americana realizada no La Nova Ola foi justamente em 2019, quando a competição começou a ter a final disputada em jogo único. Naquela edição, o Independente Del Valle venceu o Colón por 3-1 e ficou com o título. A Conmebol optou em 2024 por fazer uma mudança na maneira como escolhe o palco da grande final de seus torneios de clubes. Em vez de anunciar o estádio, a entidade optou por divulgar inicialmente apenas as cidades que receberão as decisões da Libertadores e da Sul-Americana. A Confederação havia divulgado em abril que Assunção receberia esse jogo tão importante. A competição está na fase de semifinal e o Brasil conta com 2 representantes, o Corinthians e o Cruzeiro. Os jogos de ida serão nos dias 23 e 24 de outubro e as partidas de volta acontecerão na semana seguinte. O Corinthians enfrenta o Racing e o Cruzeiro encara o Lanús em um duelo duplo entre brasileiros e argentinos. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.